não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje, dia 3 de novembro de 2015, Deus trouxe uma palavra do Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João é o quarto evangelho. No Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 6. Eu vou ler somente alguns versículos, do versículo 31 em diante. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 31. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, fale conosco por esta palavra, Senhor. Tu que és o nosso Deus, que nos formou no ventre das nossas mães. Santo Deus de Israel, fala aos corações, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus. Revela a Tua vontade e o Teu querer aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, a cumprir a Tua justiça, a fazer o que lhe apraz. Ó grande Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia destas almas que estão do outro lado, muitos sofrendo em aflições de espírito, ó Deus, que estão sofrendo, Pai, há muito tempo. Senhor, tem misericórdia destas almas que estão atribulados de espírito, que estão angustiados, sofrendo, sendo oprimidos, desempregados, doentes, desenganados pela medicina, alguns com seu casamento destruído praticamente, por causa da bebida, por causa das drogas. Senhor, entra com providência nestas famílias, entra com a Tua misericórdia, Pai. Salva este casamento, Senhor. Salva este esposo, esta esposa, estes filhos, ó Pai, por amor do Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da família, Pai. É o Senhor quem criou a família na face desta terra. Serão os dois uma só carne, ó Deus de Israel. O Senhor é o Deus da família, Pai, porque deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ó grande Deus, santo é o Teu nome. O Senhor é o Deus da família, dos filhos,
Santo de Israel. Então, meu Pai, toma em tuas mãos estas famílias que estão em guerra, que estão em aflição, que estão em dissensão, em separação, em divórcio. Pai Santo e justo, aquele que o Senhor uniu, não separa o homem, não pode separar o ser humano. Aquilo que o Senhor uniu, o casal que o Senhor uniu entre homem e mulher, não podem separar. Ó grande Deus, pela dureza dos vossos corações, disse o Senhor Jesus aos fariseus, Moisés deu carta de divórcio, mas antes não era assim, disse o Senhor Jesus. Ó Santo Deus, diz em Malaquias capítulo 4, que o Senhor detesta o repúdio, que o Senhor detesta o divórcio. Pai Santo e justo, grande é o teu nome. O Senhor nos ensina pela tua palavra, em 1 Coríntios capítulo 7, tudo sobre o casamento. Ó grande Deus, abençoa os casamentos, abençoa as famílias, Pai. Abençoa por amor do teu santo nome. Abençoa também, meu Pai, este país que está vivendo uma corrupção tão grande, Pai. Mas o Senhor diz na tua palavra que o Senhor se agrada em fazer justiça na terra, em fazer misericórdia. Ó Deus, faz justiça neste país. Liberta o Brasil da corrupção, Pai, deste engano, Senhor. Quanto dinheiro que está sendo colocado lá para fora, no exterior, Pai. Quanto engano. Deus de Israel, faz justiça neste país, meu Pai. Faça justiça neste país, por tua misericórdia. Abençoa os governantes, abençoa os hospitais. Liberta o Brasil das drogas, liberta o Brasil da idolatria, liberta o Brasil da prostituição, liberta o Brasil da pornografia, liberta o Brasil, Senhor, de todo o mal. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta mensagem para que possam ouvir, Pai, entender a Tua palavra, nos ensina e revela a Tua palavra pelo Teu bom Espírito Santo. Receba esta oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus está aqui ensinando o povo que estava o seguindo por causa do pão que Ele deu. E eles estavam correndo atrás do Senhor Jesus. Versículo 22 deste capítulo 6 diz: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Foram atrás de Jesus, foram buscar Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Por causa da multiplicação, a primeira, os 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou. Comeram 5.000 mulheres.
5.000 mulheres e crianças. Aliás, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Então eles ficaram encantados com aquilo que Jesus fazia, com a multiplicação, talvez até visando algum lucro. Olha, eu vou seguir o mestre porque eu posso ganhar um dinheiro com isso. Eu posso ser muito bem sucedido, promovido, porque ele é o dono do ouro e da prata, ele faz milagres. Talvez eles poderiam pensar, ele faz mágicas, como Simão o mágico no livro de Atos, como aquela mulher que adivinhava também, e tinha grandes lucros. Então talvez eles pensassem assim. Eles queriam só ser satisfeitos, ter os seus desejos supridos, saciados. E Jesus, como ele é onisciente, ele é o próprio Deus. Jesus, quando estava na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Sendo onisciente, ele lia a mente daqueles que seguiam a Cristo Jesus. Então ele lia as suas mentes e conhecia a intenção dos seus corações. E o Senhor Jesus os ensinou, ainda que eles quisessem justificar, porque está escrito na lei de Moisés que nossos pais comeram maná no deserto, deu-lhes a comer o pão do céu, como está escrito. Nossos pais comeram o maná no deserto, o maná. Mas Jesus respondeu para eles, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O povo hebreu, o povo de Israel, que foram tirados da escravidão no Egito, onde queimavam tijolos no fogo na fornalha de ferro, 430 anos de opressão. Ali muitos morreram sem a salvação, até chegar o libertador Moisés. Mas também depois muitos morreram no deserto, porque não deixaram o Egito dos seus corações. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, e depois peregrinaram no deserto por 40 anos, comeram o maná no deserto. O pão dos anjos é um tipo de semente de coentro, é o pão dos céus, diferente do Senhor Jesus. Eles tinham que colher o maná todos os dias, exceto na sexta-feira. Da sexta para o sábado tinha que colher antes uma porção para dar para esses 2 dias, para guardar o sábado no tempo da lei. Então eles foram saciados com o maná, que até enjoaram de comer o maná. Depois eles pediram carnes, queriam carnes, já não estavam mais aguentando comer o maná, então Deus fez soprar um vento e trouxe codornizes do oceano para eles se alimentar de carnes. Deus estava os ensinando a ser dependentes de Deus através do maná. Eles estavam se justificando aqui. Nossos pais comeram maná no deserto, mas eles não comeram maná. Eles conheciam a história do povo hebreu, que está registrado no livro de Moisés. Nos 5 livros que Moisés escreveu, nos 4 está registrado. Comeram o maná no deserto, mas morreram, disse o Senhor Jesus. Mais à frente ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. No versículo 49 desse capítulo 6. No versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Morreram realmente. Ali num dia morreu 23.000. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, porque eles murmuraram, eles foram incrédulos, blasfemaram de Deus, e num só dia morreu 23.000 pela desobediência. Comeram o maná no deserto. O que Jesus está nos ensinando? Que nem só de pão viverá o homem, o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela viverá o homem, o ser humano. Não é do maná, não é das coisas deste mundo que perece, que entra pelo nosso paladar, vai para o nosso estômago.
É processado este alimento no nosso órgão, no nosso intestino, e depois é lançado pelos lugares escusos, como diz o Senhor Jesus. E depois vai ter fome novamente. No dia seguinte vamos comer de novo, porque esta carne nunca se satisfaz. E eles estavam seguindo a Cristo Jesus, não porque queriam ser salvos, mas porque queriam se alimentar do pão, porque queriam até talvez ter um lucro por seguir a Jesus Cristo, pelas obras que ele fazia. Mas não queriam se converter, não queriam mudar de vida. Tentaram se justificar a respeito do maná, mas não queriam mudar as suas vidas para seguir a Cristo Jesus. E o Senhor Jesus está ensinando a eles que o povo de Israel comeram o maná no deserto. É certo, eles não estão errados em falar isso. Está escrito na lei, na palavra de Deus. Mas eles morreram. E por que eles morreram? Porque eles não comeram o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Aqui representa neste capítulo 6, neste texto, a ceia do Senhor Jesus. Quando ele deu a sua carne na cruz, quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele entregou a sua vida por nós. E hoje fazemos memória do Senhor Jesus em 1 Coríntios capítulo 11, quando celebramos a ceia do nosso Senhor. E ele diz que aquele que não come da sua carne, que é o pão representa a carne do Senhor Jesus. E o seu sangue, aquele que não bebe do seu sangue, que representa o vinho ou o suco de uva, aquele que não bebe do vinho, ele não tem vida em vós mesmos. Não tem vida em vós mesmos, disse o Senhor Jesus. Algumas pessoas confundem esse texto, que quando Jesus fala, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. E alguns confundem com aquela passagem, quando ele lava os pés dos discípulos. É nessa parte que ele fala que não tem parte comigo. Só para você tirar esta dúvida, aqui nesse mesmo capítulo de São João, aliás, nesse mesmo livro de São João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés aos discípulos, no capítulo 13, Jesus queria lavar os pés do apóstolo Pedro. Veja bem aqui o que diz no versículo 8 desse capítulo 13 de São João. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus disse para Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus fala para Pedro, aqui em São João capítulo 13, versículo 8. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então Jesus estava dizendo que não tinha parte com ele, se não fosse lavado os seus pés, os pés de Pedro. E aqui, voltando no capítulo 6, ele explica aqui que não tem vida em vós mesmos. Aí é diferente do que foi ensinado há muitos anos. Capítulo 6 de São João, voltando aqui, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então ele está falando a respeito da Santa Ceia, que aquele que não comer da sua carne, ou seja, aquele que não comer do pão, e não beber do seu sangue, ou seja, não beber do vinho, ou do suco de uva, que representa o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. E lá no capítulo 13 diz, se eu não te lavar os teus pés, Pedro, não tens parte comigo. Então é quase parecido, mas é um pouco diferente. E o Senhor Jesus nos ensina, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida
ao mundo. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda achavam que era o pão normal. O pão que era feito naquela época, pelos judeus que fazem até hoje, o pão asmo, sem fermento. Eles achavam que este pão, que Jesus havia multiplicado, que não era o maná, mas que era o pão que Jesus fabricava até, eles achavam isso. Achavam que ele fabricava o pão. Então eles pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que o Senhor Jesus está nos ensinando? Na vida eterna, não teremos mais fome, não teremos mais sede, não teremos mais pranto, morte, nem dor, nem clamor, nem fé, nem o sol, nem a lua, nem o mar, mas teremos somente paz, alegria no Espírito Santo e alegria eterna. É isso que ele está nos ensinando. O maior alimento da nossa vida não é o que a gente come neste mundo, mas o maior alimento na nossa vida é o que o Senhor Jesus quer nos dar, a vida eterna. A vida eterna é tudo para nós. A vida eterna nunca terá fim. Habitando na Nova Jerusalém junto com Deus nosso Pai. E diz em Apocalipse que não vai ter mais templo, porque Deus é o templo. O Senhor Jesus será a lâmpada. As nações andarão diante da sua glória. E lá no céu tem 12 portas de pérolas. Cada porta é uma pérola. É uma coisa gloriosa. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, passar lutas nesta vida, mas não negar a fé no Senhor Jesus Cristo. Guarda a tua fé, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso, porque Deus vai recompensar. Todo o trabalho que você faz no Senhor não é vão. Ele vê as tuas lutas, Ele vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você está fazendo na sua obra. Então continua a lutar como um soldado de Cristo. Não esmureça, não desanimes, não pasme, não te espantes, porque Deus é contigo. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, e Ele diz também que nunca te deixará e nunca te abandonará, desde agora e para sempre. Ele vai te guardar. Suporta as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Cumpre cabalmente o teu ministério. O soldado de Cristo, ele não se embaraça com negócios desta vida, mas antes o seu objetivo é fazer a vontade daquele que o alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra. A guerra contra os demônios, contra os principados e potestades que querem atrapalhar a nossa coroa de glória que está reservada para nós nos céus. Ele quer roubar a nossa coroa, ele quer atrapalhar, mas Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Deus vai guardar a nossa alma. 1000 demônios cairão ao teu lado, 10.000 demônios à tua direita, mas tu não serás atingido e nem atingida. Sirva a Cristo Jesus. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe por que você está seguindo Ele. Ele sabe por que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, que não é por interesse em coisas materiais, em coisas terrenas, corruptíveis, mas você entregou a sua vida para Jesus porque você ama Ele de coração. E Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe que você é serva de Deus e que você é servo de Deus, que entregou as suas vidas a Cristo Jesus. Ele vai te coroar. Ele vai te recompensar naquele dia. Tenha paciência. Vamos marchando como soldados nesta terra, seguindo a Cristo, não pelo pão que Ele nos dá, mas pela a verdadeira vida, que é o próprio Cristo Jesus. A nossa vida foi entregue a Ele. A nossa vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque assim como ele é, nós o veremos. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que Deus leva à salvação, concede a sua graça à salvação, ele traz até Jesus. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Então é Deus que escolhe. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Jesus é o único Salvador, não tem outro. Fora de mim não há Salvador. Ele é o único Salvador, é Jesus Cristo. Então todo aquele que o Pai dá para ser salvo, virá a Jesus. Não tem outro caminho. Aquele que entra pela porta do aprisco é ladrão e salteador. Aquele que entra por outro lado do aprisco é ladrão e salteador. João 10. Então tem que entrar pela porta que é Jesus Cristo. Tem que entrar por Jesus Cristo. Ele diz aqui em João capítulo 10: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ele diz mais: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus está ensinando que Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua carne e o seu sangue por nós. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Um sangue imaculado, perfeito. Perfeito. Ele nos comprou. Então a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida já não é mais nossa. O nosso corpo já não pertence mais a nós. Mas o nosso corpo, os membros do nosso corpo, é tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na terra como a luz do mundo, representando o próprio Senhor Jesus. Temos que brilhar nesta terra e fazer aquilo que Deus nos manda fazer, para que Deus venha a ser glorificado em Cristo Jesus, através da nossa vida, através dos nossos membros do corpo, usando as nossas mãos para servir a Deus, usando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, para levar a paz, para levar um bom testemunho do que é ser cristão. Usando as mãos, levantando as mãos santas para orar em favor das nações, para socorrer os órfãos e as viúvas, para fazer a obra do Senhor, honrando a Deus, glorificando a Deus com os nossos pés, com as nossas mãos, com os nossos olhos. Os teus olhos olhem firmes, olhem firmes. Se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá as trevas. E olhe que as trevas em ti não sejam tão grandes, ou melhor, que a luz que há em ti não sejam trevas.
tudo representando o nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra, dando um bom testemunho, não saindo palavra torpe da nossa boca, não saindo palavrões, nem palavras de gírias, mas tudo que sai dos nossos lábios venha dar vida àqueles que ouvem, que é o que Deus requer de cada um de nós. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele deu a sua vida por nós. A nossa vida está nele. Então nós temos que seguir as suas pisadas. E pensar quando vamos fazer alguma coisa. Isto o Senhor Jesus fazia? Será que Ele faria isto que eu vou fazer? É dessa maneira que eu tenho que realmente andar aqui nesta terra. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 90 diz, o salmista Moisés: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. A nossa vida aqui é como um breve pensamento. A nossa vida aqui nesta terra é como um conto ligeiro. Ela passa, rapidamente nós voamos. É breve as nossas vidas aqui. Nosso tempo de glorificar a Deus é aqui nesta terra. E não é glorificar a Deus somente com as nossas palavras. Não é somente glória a Deus, glória a Deus. Não é só assim que Deus requer de nós. Mas glorificamos a Deus quando fazemos a obra que o Senhor nos confiou a fazer, nos ensinou, nos ordenou a fazer. Como Ele diz em Mateus 28 e Marcos 16, para nós levarmos a sua palavra e de pregar o evangelho a toda a criatura. Em Mateus 28 diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, ensinado. Pregar o evangelho, levar a boa palavra, a salvação para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, para aqueles que estão morrendo sem salvação. Quando fazemos isso, estamos glorificando a Deus. Quando damos um bom testemunho, estamos glorificando a Deus. Quando oramos, intercedemos, estamos glorificando a Deus. Quando cuidamos da nossa família, quando levamos os fardos uns dos outros, estamos glorificando a Deus. Quando atendemos os necessitados ou aqueles que batem no nosso portão, estamos glorificando a Deus. Não estamos negando a Cristo, mas estamos confessando Ele diante de todos aqui nesta terra. E é isso que Deus nos ensina. É este o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, Ele não fez a sua própria vontade. Ele não fez a sua vontade, mas Ele fez a vontade do Pai. E assim somos nós aqui nesta terra. Ainda que doa, talvez você não tenha nem força para orar, mas você tem que forçar os teus joelhos a se curvarem na terra, diante de Deus, a se prostrar no chão. Mesmo que você não tenha forças, Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha ninguém que era conselheiro dele. Ele buscava somente no Pai. Ele não tinha em quem reclinar a sua cabeça, em quem se apoiasse a ele. Ele estava sozinho perto das pessoas, ainda que estivessem com ele, mas ele buscava em Deus, no Pai. Então, ainda que você não tenha forças, dobre teus joelhos no chão e ore sem ter forças. Deus será glorificado através desta atitude. Interceda, meu irmão, minha irmã. Interceda pela tua família. Interceda pelos teus filhos, pelos teus parentes. Você vai ver que vale a pena servir a Deus. Você vai ver que Deus vai ser glorificado por essas atitudes nossas aqui nesta terra. Durante nossos dias de peregrinação, o nosso pouco tempo aqui nesta terra, usamos as nossas horas para servir a Deus, na oração, na meditação da palavra, estar também na casa de Deus, visitar os órfãos e as viúvas, orar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram.
Alegrai-vos no Senhor. Jesus não fez a sua própria vontade, mas fez a vontade do Pai, do nosso Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então Jesus não queria que ninguém se perdesse de todos aqueles que o Pai lhe deu. Quantas almas que Deus lhe deu? Talvez você não tenha granjeado este talento. Talvez você não tenha orado por estas pessoas, evangelizado. É uma responsabilidade nossa. São almas que Deus coloca na nossa frente para que nós venhamos a orar por essas pessoas, a instruir a palavra de Deus, como diz Paulo a Timóteo, com mansidão, para ver se Deus concede o arrependimento, para desprender do laço do diabo, em quem o prazer dele é manter a pessoa presa, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então é o nosso compromisso cuidar destas almas. Talvez ele te deu a tua família para você interceder por esta família, a instruir com mansidão a palavra da verdade, não por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas aproveitar as oportunidades, porque Deus vai dar a oportunidade para você falar do amor de Deus. A palavra dita ao seu tempo, diz lá em Provérbios, que é como maçãs de ouro em salvas de prata. É como maçãs de ouro em bandeja de prata. É a palavra dita ao seu tempo. Então a palavra tem que vir no tempo certo. Quão boa é a palavra no tempo certo. A palavra que você semeia naquela hora, ela cai como uma chuva. Ela goteja como uma neblina. Ela dá vida. Porque essa palavra foi lançada pelo Espírito Santo de Deus. Aí ela dá vida. Mas contender não. Contender não vai edificar a vida, vai trazer afronta. Está escrito em Provérbios: repreenda o sábio para que ele se faça mais sábio ainda. Não repreenda o escarnecedor, não repreenda o ímpio, mas repreenda o sábio para que ele se torne mais sábio ainda. Então o servo de Deus não deve contender, discutir a palavra de Deus com ninguém. Diz nas cartas de Paulo que nós temos que ter mansidão. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. Tardio para falar, tardio para se irar. Ter paciência. Instruir com mansidão, com paciência. O servo de Deus tem que ser longânimo. Não é fácil. É difícil porque a gente fica ansioso, quer que aquela pessoa se salve de qualquer jeito, porque sabe que do outro lado tem um lago de fogo e enxofre. E se a gente imaginar um ente querido nosso, um parente, um filho, uma mãe, uma irmã, uma esposa, um esposo, naquele lugar, a gente vai sofrer nesta terra, porque é terrível o lago de fogo e enxofre. Mas Deus nos ensina que temos que instruir a sua santa palavra com mansidão, com paciência, com longanimidade, com amor. E a nossa palavra tem que ser temperada com sal, porque é responsabilidade nossa. Jesus disse que ele não se perdeu nenhum. E a vontade do Pai que me enviou é esta. A vontade de Deus, qual que é para Jesus e para nós também? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Deus não quer que estas almas que Ele colocou nas tuas mãos, que Ele confiou em ti, se perca. Pegue um caderno, meu irmão, minha irmã. Escreva o nome dessas pessoas que Deus colocou no teu coração. E começa a orar por essas pessoas que Deus te deu, para que não se perca estas almas, porque é nossa responsabilidade. Você veja bem que eu estava falando a respeito do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, mas entramos neste texto que eu nem esperava em falar a respeito disso. Mas é o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. É Deus que dirige o homem na terra, o ser humano. Ele quer que você faça isso. Escreva o nome dessas pessoas num caderno e passe a interceder por estas vidas. Cada um de nós faz uma parte. Eu faço a minha parte aqui, meus irmãos, orando por algumas pessoas que Deus me confiou a orar.
E você do outro lado também faz a mesma coisa. São almas que Deus te deu. Diz lá em Provérbios que aquele que ganha almas, sábio é. A pessoa que ganha almas é sábio, porque ela está juntando o tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, não destrói, e a traça não corrói. É o que o Senhor Jesus ensina. O pão, a pessoa come, daqui a pouco foi embora. Ainda mais esses pão de hoje em dia. Glúten, nem fibra não tem. Torna-se uma cola no intestino, permeabiliza o intestino, e a pessoa que consome o trigo, o glúten, ele passa a ter inflamações, diabetes, demência, derrames e um monte de enfermidades por causa desse trigo que foi adulterado. É um veneno que a pessoa está consumindo e não sabe. O trigo, ele só faz mal para o corpo. Então o Senhor Jesus ensina que o pão, ele vai saciar somente nesta terra. E depois? E quem não tem o pão vivo que desceu dos céus? E ele também ensina que trabalhar não pela comida que perece. Não trabalhe somente pela comida que perece, porque um dia nós vamos partir desta terra. Um dia iremos morrer. Mas trabalhai pela comida que subsiste, pela eternidade. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pela segunda vez ele fala, eu o ressuscitarei no último dia. Então vai ter a ressurreição dos justos, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Vão ressuscitar. Essa é a esperança nossa, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez esta palavra e não sabia até então que vai existir uma ressurreição. Vai existir, na verdade, duas ressurreições. A primeira ressurreição é da salvação. E a segunda ressurreição está escrita em Apocalipse, que é a ressurreição da condenação. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem o poder da segunda ressurreição, que é da morte eterna. Paulo diz também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 17 em diante, que os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados num piscar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Não espere somente deste mundo, meu irmão, minha irmã. Esse mundo aqui vai acabar. Pedro escreveu na sua carta, a primeira carta, no capítulo 3, que estes céus e esta terra estão entesourados, guardados para o fogo. Assim como acabou no dilúvio, no tempo de Noé, morreu todos os moradores da terra, porque as suas maldades eram tão grandes, e Deus teve que destruir toda a carne, salvou somente Noé e a sua família, 8 pessoas. Vai ser do mesmo jeito, meu irmão, minha irmã. A vinda do Senhor Jesus vai ser como um relâmpago. Vai ser como um relâmpago. Ele vai vir como um ladrão. Ninguém espera a hora que ele vem. Vai tocar a trombeta. As nações ficarão perplexas quando ver o grande Senhor Jesus. O grande Senhor Jesus, o nosso Rei, Salvador, o nosso Deus, vindo entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E vai vir com os seus santos anjos, as miríades angelicais nos céus. E não vai ter espaço para o céu, que ele vai ser aberto. As estrelas cairão dos céus como figos da figueira. Não vai ter espaço para mais nada. Somente para o Rei Jesus. E você? Está preparado para este dia? Ou só quer o pão deste mundo? Ou você está seguindo Jesus somente pelo pão, somente pelas coisas materiais? Vai na igreja somente por um carro importado, por uma casa na praia? Vai na igreja somente pelos seus interesses? Ou porque você almeja estar com Cristo naquele dia? Ou porque você almeja a salvação da sua alma? Ou você só quer as coisas deste mundo?
A sua pátria está nos céus ou a sua pátria está aqui na terra? Confia em Deus ou confia nos homens? Você escolhe, meu irmão, minha irmã. Deixe o fermento velho. Deixe o pão deste mundo e busque o pão vivo que desceu dos céus, que é o Senhor Jesus. É a nossa vida, é Cristo Jesus. Tome uma atitude hoje, você que está ouvindo esta palavra. A sua vida, você vê que é só tristeza, desgosto. Você nunca teve felicidade, nunca teve alegria na tua vida. Depende de vícios, de cigarro para ter alegria, para ter um prazer, uma mentira. Bebe álcool, fuma drogas, se prostitui, sai com prostitutas. E qual é a sua alegria? Nenhuma. É passageira. Você vê que no mesmo dia seguinte a sua cabeça está inchada, doendo. Vomita. Às vezes está até sangue do teu nariz por ter usado tanta droga. E ninguém está do teu lado. Ninguém te suporta. Deus está falando ao teu coração nesta hora. Arrependa-te. Deixa esta vida má. Deixa esta vida de pecado enquanto há tempo. E busque o pão vivo que desceu do céu, porque Ele não vai te enganar. Jesus é a vida eterna. Ele é a verdade. Ele é o pão vivo que vai te satisfazer, que vai te saciar naquele dia. Ele vai te dar a vida que você precisa. O resto é engano. Levante deste chão, meu irmão. Levante desta situação que você se encontra. Olha dentro da tua casa. Você está vendo a tua casa como é que está uma desordem? Você está vendo esse monte de garrafa na tua casa? Você vê este monte de bituca de cigarro na tua casa? Ela está de ponta cabeça, é ratos andando na tua casa, é baratas andando na tua casa. Você se sente como um mendigo, como um indigente. Sabe por quê? Porque o diabo está dominando a tua vida. Você está vivendo no império das trevas, mas Jesus quer te dar a vida. Jesus quer te dar a vida eterna, meu irmão, minha irmã. Sai dessa situação que você se encontra hoje. Se humilha diante do Senhor Jesus Cristo e Ele vai te salvar. Ele vai resplandecer nestas trevas que você vive. A luz do Senhor Jesus vai resplandecer na tua casa. E essa serpente maldita, o Satanás, vai sair da tua casa hoje. Entregue a tua vida a Cristo Jesus. Espírito maligno, você que está alojado neste homem, saia daí, Satanás. Saia daí nesta casa, diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito das trevas, sai desta casa, sai desta família, sai deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é maior. Agindo Deus, quem impedirá? As nações são para Deus como um pingo de água no balde. O Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai endireitar os teus caminhos tortuosos. É Jesus Cristo, cujos olhos são como chamas de fogo. Quem o pode suportar naquele dia? O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Os seus cabelos são brancos como a neve. Quem pode suportar a sua presença santa? Os montes se derretem como cera na presença de Deus. A terra é sustentada por Deus na palma da sua mão. Sai daí, Satanás. Você não suporta a glória do Senhor Jesus. Sai daí, demônio, com as tuas malas. Sai daí, espírito maligno desta casa. Sai, espírito de vícios, espírito de enfermidade. O Senhor Jesus te repreende, Satanás. Sai desta casa, demônio. Sai deste lar, desta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você está liberto, meu irmão e minha irmã. Vocês estão libertos destes espíritos malignos, porque eles não suportam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele dá vida. Você estava em trevas, agora a luz raiou na tua vida, na tua casa. Vai ser diferente. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ser transformado.
você vai ser transformada, libertos. Senhor Deus, confirma esta palavra, Pai. O Senhor é a nossa vida, é o pão vivo que desceu dos céus. E o Senhor não quer que nós percamos nenhuma alma que o Senhor nos dá. Santo Deus que habita nos céus. Ó Santo Deus, graças eu te dou, meu Pai, por tua misericórdia. Ó Deus, abraça estas almas que entregaram suas vidas a Cristo Jesus. E estes que estavam atribulados de espírito, que por esta palavra o Senhor os aliviou, este fardo pesado, este jugo que estavam carregando. Ó Deus de Israel, não há Deus como tu, Senhor. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nunca se ouviu falar. Um Deus que não precisamos carregar no nosso pescoço. Um Deus que não precisamos usar nada para representá-lo nesta terra. Mas é o Deus vivo, é o Senhor Jeová, Eloi, é o Shaddai. Ó Deus poderoso e santo é o teu nome. A terra está cheia da tua glória, ó Senhor Deus. Ó Deus, tu és majestoso, estás vestido de majestade, ó Senhor Deus. Bendito é o teu nome para todo sempre. Resplandeça a luz do teu rosto, Senhor. Ó Deus de Israel, resplandeça a luz do teu rosto sobre as nações, sobre estas casas, sobre estas almas, ó Senhor, que estão aí atentos, ouvindo esta palavra, orando comigo. Ó Deus de Israel, bendito seja o teu nome para sempre, ó Senhor. Altíssimo Deus e poderoso de Israel, agindo, Senhor, quem impedirá, ó Pai Santo? Então haja nestas vidas, ó Deus, tira do império das trevas, resplandeça a tua luz, a tua glória sobre essas famílias, envia a tua paz, envia a tua libertação, ó Pai da glória. Santo é o teu nome, liberta esses que estão em depressão, em angústias, os que estão desempregados, ó Senhor, abre as portas de emprego a estas vidas, ó Pai Santo é teu nome, louvado seja o teu nome para sempre, bendito é o Senhor, ó Deus majestoso e santo é o teu nome, venha o teu reino sobre nós, meu Pai, venha o teu reino sobre nós. Ó Deus, como o Senhor chamou Samuel, que estava no templo com Eli o sacerdote. Samuel, Samuel, chame também estas almas de noite, Pai, quando estiverem dormindo, em sonhos, apareça a estas vidas, Pai, por tua misericórdia, ó Senhor, desperta aquele que está dormindo, ó Deus, levanta este que está abatido, ó Deus, socorre, console os enlutados. Santo de Israel, graças nós te damos, Pai, porque é o Senhor que manda estas chuvas abençoadas na face desta terra. Se está tendo enchentes nessas cidades, Pai, é por falta de estrutura, é devido a corrupções antigas também, Senhor, é por causa da avareza do homem, porque as chuvas é bênçãos vinda de ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, abençoa também o Nordeste deste Brasil, que está sem água, Pai, que está seca, ó Senhor Deus, morrendo animais, perecendo os moradores daquele lugar. Envia chuva, Pai, abre as comportas dos céus, como o Senhor tem feito chover aqui no estado de São Paulo. Abre as comportas dos céus também, meu Pai, no Nordeste deste Brasil, Senhor Deus. Abre as janelas dos céus e derrama as chuvas, Pai, chuvas temporãs, chuvas seródias, chuvas de bênçãos neste lugar, e perdoa os seus pecados, e liberta o Nordeste da idolatria, Senhor. Liberta destes deuses estranhos, ó Pai, e só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Senhor, Pai querido e santo. Então reina sobre este Brasil, meu Pai, desfaz as obras de Satanás, Senhor, desfaz toda a idolatria, Pai, tudo isso que não te agrada, ó Deus, e venha reinar sobre nós, sobre esta nação brasileira, para que venha se cumprir a tua palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Grande Deus, toma em tuas mãos, Pai, todas as cidades deste Brasil, como o Senhor salvou
os moradores da cidade de Nínive, pela pregação do profeta Jonas, mais de 120 mil habitantes. Salva, Pai, salva este Brasil, Senhor. Abre os olhos destes que estão cegos, liberta o Brasil do carnaval, ó Deus, liberta o Brasil do futebol, de todo o fanatismo, de todas as músicas profanas. Liberta o Brasil, Pai, dessas músicas, destes palavrões, dessas novelas imorais que destroem as famílias. Liberta, Senhor Deus, santifica, Pai, todos os moradores deste país e abençoa e salva também os moradores do Brasil e os moradores de todas as nações. Grande Deus, recebe esta oração da tua igreja, daquele que está do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Meu irmão, minha irmã, a tua vida não vai ser mais a mesma. O resplendor de Deus entrou na tua casa hoje. O Senhor Jesus entrou na tua casa. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te tirar deste cativeiro. Ele vai enxugar as tuas lágrimas porque você creu nele. Ele vai tirar esta revolta do teu coração. Ele vai tirar este ódio que o inimigo colocou no teu coração e vai colocar a paz. Ele vai colocar o amor. Você consegue sentir a paz no teu coração, meu irmão, minha irmã? Então sinta a presença do Espírito Santo na tua vida agora. Sinta esta presença maravilhosa do Espírito do Senhor Jesus. Ele vai transformar a tua casa. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.